quem mais lucrou com os 3 jogos disputados agora à tarde pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro foi quem não estava mais em campo. Foi o Flamengo, que comodamente assistiu ao empate do Palmeiras em casa com o Atlético Mineiro por 1-1. Com o resultado, o Flamengo abre uma vantagem significativa sobre o Palmeiras. São 5 pontos agora, nessa altura do campeonato. No momento em que os dois se digladiam pelo título brasileiro, uma vantagem considerável do Flamengo, que passa a ter agora 3 vitórias de vantagem. São 5 pontos e 3 vitórias. Vitória essa que é o primeiro critério de desempate em caso de igualdade na pontuação. E o Palmeiras, dê graças a Deus por ter conseguido empatado, porque ele tinha tudo para ter perdido esse jogo. O Atlético Mineiro foi muito superior no primeiro tempo, poderia ter feito o gol mais cedo, conseguiu fazer um gol no final, um gol do Natan, e o Palmeiras ficou perdido num emaranhado de pernas alvinegras. Isso porque o Atlético escalou 3 zagueiros. O Rodrigo Santana, depois da péssima atuação contra o Vasco, que o time perdeu em casa de virada por 2-1, foi para o outro extremo oposto. Botou 3 zagueiros, porque ele não dispõe de um primeiro volante. Todos estão ou contundidos, ou fora de jogo, ou suspensos. Então ele escalou o Elias e o Natan, que é um meia de origem, e foi escalado como volante, e botou 3 zagueiros, e fazendo entrar o veterano Léo Silva ao lado do Igor Rabelo e do Iago Maidana. E essa disposição tática atormentou o time do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia sair desse cipoal de pernas na defesa do Atlético. Os 2 laterais, o Guga e o Fábio Santos, ficaram mais retraídos, não avançaram tanto, só foram numa boa, então o time ficou muito protegido. E não pensem que se tratou de uma retranca, não, porque o Atlético se movimentava muito na frente, o Otero teve liberdade para a movimentação, o Luan também, e o próprio Natan, tanto que o Natan fez o gol já no apagar das luzes do primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético se resguardou mais, compactou mais suas linhas, optou mais pela defesa, e o Palmeiras meio que tomou conta do jogo, das ações, trançando para lá, para cá, mas insistia em pingar bolas na área. Tanto que teve um determinado momento que entrou o Davidson e não saiu o Borja. O Borja se dirigiu à beira do campo para cumprimentar o jogador que entrava. Quando viu que não era ele que ia sair, aí ele foi abraçado pelo companheiro, por uma situação hilária, né? E o Palmeiras, na única jogada, talvez a única jogada em que conseguiu trabalhar por baixo, o Dudu tabelou com o Gustavo Scarpa e meio sem ângulo pela esquerda, colocou muito bem na saída do Cleiton já aos 37 do segundo tempo. A partir dali o Palmeiras foi com tudo para cima, apelou para todas as jogadas possíveis e imagináveis, e o Atlético se desdobrou para poder segurar aquele placar. Teve uma grande chance com o Natan, com o Michael Bolt e Ricardo Oliveira no finalzinho do jogo. O Michael Bolt invadiu a área pela esquerda e quis passar para o companheiro em vez de tentar se aproximar mais do gol do Everton e fazer o gol que seria da vitória do Galo. Não foi possível. O Galo, que desencaminha um pouco, desequilibra um pouco essa disputa pela liderança em favor do Flamengo, pode devolver, agora tentará devolver a gentileza ao Palmeiras, porque ele é o próximo adversário rubro-negro. Quinta-feira, no Maracanã. E ambos saberão do que precisam, porque o Palmeiras enfrentará na véspera o Santos, na Vila Belmiro. Santos esse que vem de vitória e se aproxima novamente do Palmeiras, que se livrou do Corinthians, que estava dividindo com ele o terceiro lugar, e se aproxima do Palmeiras no segundo. Essa luta entre paulistas está ficando interessante aí, para ver quem é segundo ou terceiro, e até com um suspiro aí de tentativa de título, mas que ficou mais distante. Outro jogo que foi significativo foi no Rio, um clássico carioca, e o Fluminense ganhou do Botafogo por 1-0, um gol do colombiano Ione Gonzalez numa cabeçada, ao meu ver, uma falha do Gatito, ele saltou atrasado, hesitou no lance. O Fluminense, com isso, abre 5 pontos de vantagem sobre o Cruzeiro e com a diferença de 3 vitórias. A mesma vantagem que o Flamengo tem sobre o Palmeiras na briga pela liderança, o Fluminense passa a ter sobre o Cruzeiro na briga para não cair, para evitar o rebaixamento. O Fluminense dá uma afastada significativa. E eles vão se enfrentar na quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro, no desespero, ficou mais próximo ainda da queda com esses resultados todos. Agora começa a mirar não só o Fluminense, como os times cearenses. O Ceará, por exemplo, que acaba de perder em casa para o surpreendente Goiás por 1-0. O gol do Michael. O Goiás tem simplesmente a melhor campanha do retorno. Ganhou seus 4 jogos. Uma sequência: Fluminense, São Paulo, Cruzeiro e agora o Ceará.
Muito bem, o Goiás, o Ney Franco, passou até o Atlético Mineiro na jogada. Mudou de página no Brasileiro. O Goiás sai aparentemente de vez da briga contra o rebaixamento e entra na briga até por vaga na Sul-Americana ali. Passou o Galo com esse empate que o Galo sofreu do Palmeiras. Esses foram os jogos da tarde que deram uma mexida nos dois extremos da tabela.